Muito bem, tá? Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me assistindo, tá? Hoje é dia 11 de maio de 2023, eu me esqueci de dizer no último teste, inclusive. Inclusive, um negócio engraçado é que eu editei o teste que eu fiz de The Light That Has Lighted the World, junto com a adição que eu fiz no final, eu editei no InShot. E depois que eu vi ele, quando eu postei no YouTube, que ficou ali na marquinha d'água, né? O InShot. Tudo bem, né? Pelo menos o vídeo tá ali. Eu queria gravar esse vídeo, cara, apenas como uma expressão pelo meu amor que eu tenho pela música, né? Não é pra ganhar like, não é pra ganhar reconhecimento. E antes que alguém venha encher o saco, por que você tá fazendo isso? Vai fazer alguma coisa importante? Cara, isso aqui é o meu canal e eu falo o que eu quiser, tá bom? Então, só pra deixar bem claro, né? E eu queria falar sobre esse assunto aqui porque eu achei muito interessante. Eu tinha três pautas musicais que eu queria comentar aqui. As três envolvendo Beatles, né? Apesar de que não é só Beatles que eu escuto musicalmente, mas é a banda mais influente, pelo menos no meu círculo musical, né? Eu queria falar sobre três assuntos. Sobre a chatice da Yoko Ono, sobre a influência gigantesca que o Oasis tinha pelos Beatles, né? Principalmente os irmãos, né? O Noel e o Ian Gallagher. E sobre se como o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, né? Se esse álbum ele é realmente lendário ou ele é muito superestimado. Então eu vou falar sobre esse último assunto, né? Essa vai ser a pauta de hoje. Até deixei a câmera um pouco mais próxima aqui, né? Antes estava meio diferente o ângulo. E bem, basicamente é o seguinte, esse álbum, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, eu não sei exatamente o dia, mas ele foi lançado ali no início de junho de 1967, né? Depois de um longo período de gravação ali de quase 6 meses, desde o final de 1966, passando por todo o primeiro semestre ali de 1967, certo? Eu consigo enxergar como um marco zero desse álbum as gravações das músicas Penny Lane e Strawberry Fields Forever. Eu não sei se elas foram lançadas no início de 1967 como singles, eu acho que sim, né? Elas seriam lançadas em álbum apenas na versão americana do Magical Mystery Tour do final de 1967, né? Apesar de que a versão inglesa desse álbum na verdade é um EP e não tem Strawberry Fields Forever e Penny Lane, né? Mas enfim, essa é uma outra história. Mas eu enxergo esse como o marco zero do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. E basicamente é o seguinte, teve toda uma história desse disco, né? Ali que começaram a ter as desavenças, principalmente ali entre o Paul e o George, né? E é engraçado que a maioria das composições desse disco você percebe que são do Paul. É quase que um disco solo do Paul McCartney, com a participação especial, sabe, de George e John em algumas composições. Pelo menos pra mim, né? Pelo que se observa ali, pelo controle que o Paul tava tendo da banda naquele período, né? E basicamente já contei tudo, né? Esse disco foi gravado em 4 canais, inclusive, né? E é engraçado porque é um disco até meio... Pô, 13 faixas que foram gravadas em 6 meses, né? Mas enfim. Passando agora pra minha opinião a respeito do disco, né? Já se passaram 3 minutos, né? E 21 segundos. Só um minuto, deixa eu pausar. Pronto, né? Eu tinha que arrumar o ângulo da câmera que tava caindo ali. E basicamente é o seguinte. Eu acho que eu já contei a história, mais ou menos, né? Inclusive, esse disco foi gravado enquanto o Ryan Epstein ainda era vivo, né? Ele foi morrer apenas ali, se eu não me engano, em agosto de 67, se eu não me engano. É, aquele período ali, né? Inclusive, antes de passar pro repertório realmente, falar a minha opinião e tal, expressar a minha visão a respeito da sonoridade das canções e tal, eu acho muito interessante a capa, né? Que o conceito deles era basicamente aquela banda fictícia que o Paul McCartney havia inventado, né? Que eram os Peppers e tal, né? Com várias personalidades assim ao fundo naquela paisagem assim de jardim, né? Que eu achei realmente muito interessante, né? Tem umas personalidades até ali até meio controversas, né? O Buda, o Karl Marx. Na próxima vez que você for ver assim a capa do álbum assim, você vai perceber ali no fundinho aquele vagabundo do Karl Marx ali, né? Beleza, cara. Você gostar de um músico assim não quer dizer que você tem que concordar politicamente com ele, né? Mas também não tem, né? Tem também o Bob Dylan, se não me engano, a Marilyn Monroe. Várias personalidades, várias. Eles queriam adicionar até Jesus ali, né? Caramba, talvez para fazer um paralelo ali com aquela treta que houve ali em 1966. E basicamente ali também a capa desse disco gerou
aquelas teorias da conspiração, né, de que o Paul McCartney morreu no final de 1966 num acidente de carro, sendo que na verdade quem foi morrer em um acidente de carro foi o amigo do Paul McCartney, que era o Tara Brown, só que um tempo depois, inclusive a morte desse amigo do Paul McCartney tem relação com a letra de A Day in the Life, né, mas isso eu falo mais pra frente, né. Mas enfim, né, a capa desse disco, assim como a capa do Abbey Road e a contracapa do álbum branco, deu todo esse aval para essas teorias da conspiração loucas, né. Mas passando agora pro repertório, acho que eu já falei o suficiente da história, de curiosidades e tal, 5 minutos de vídeo, né. Agora passando pro repertório. Tem muita gente que diz, né, que o repertório desse disco é lendário e tal, e que é um grande repertório revolucionário e tal. Eu sinceramente acho que não, tá? Eu acho que tem faixas ali que se destacam demais, como... Cara, esse disco começa com Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, seguido de With a Little Help from My Friends e Lucy in the Sky with Diamonds. É uma sequência sensacional, entendeu, cara? É que nem o álbum do Led Zeppelin lá, começando com Good Times, Bad Times. O que tem a ver essa analogia, não sei. Talvez só o nível de qualidade e tal, mas é estilos completamente diferentes. Que é muito interessante a colagem que eles fazem ali de Sgt. Pepper's Lonely Hearts, que o George Martin, né, fez de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band com With a Little Help from My Friends. E depois ali do final de With a Little Help from My Friends, que o Ringo dá aquele alcance vocal, né, e a música acaba, começa aquele riffzinho, sabe, de Lucy in the Sky with Diamonds, que é sensacional. Aliás, esse disco tem uma puta atmosfera de drogado, né? Você percebe isso em Lucy in the Sky with Diamonds. Eu percebo isso ali em Good Morning, em A Day in the Life também. Os caras estavam chapados de LSD, né? Normal. Mas a música é maravilhosa, né? E basicamente depois tem algumas faixas ali que eu, sinceramente, na minha opinião, né? Eu acho bem fracas, né? Não é tudo que eles produziram que eu acho maravilhoso, né? Assim como qualquer outra banda, assim como qualquer outra coisa, eu acho que tem coisas boas, tem coisas maravilhosas, tem coisas fracas e também tem coisas ruins. Nesse caso aí não tem nada ruim, tem apenas faixas que, pelo menos pra mim, soam fracas. As faixas que soam fracas, Good Morning, por algum motivo eu nunca gostei dessa música, eu achei ela bem chata, sempre achei. Being for the Benefits of Mr. Kite, né, que também acho uma faixa bem fraca, assim, né. Eu tenho a impressão de que o John Lennon fez essa música pra encher linguiça do álbum, né, pra pelo menos marcar presença, né. Enquanto o Paul tava trazendo uma música atrás da outra, ele queria marcar uma certa presença ali, né, no álbum, pelo menos na minha visão. Tem Lovely Rita, que eu acho uma faixa bem medíocrezinha, assim, né, é uma faixa até legal, assim, mas eu pelo menos acho medíocre, perdão aqui, tá? Eu pelo menos acho bem mediana. Tem também Getting Better, que é uma música boa, tá? Ela tem aquela pegada divertida, assim, que você via no Rubber Soul, que você via no Help, pelo menos pra mim, né, na minha visão. Que parece ser uma ponte ali com aquilo que os Beatles já produziram, né? Como Good Day Sunshine e tal. Depois disso, cara, tem Within You Without You, que é, pelo menos pra mim, uma das músicas mais incríveis que o George já compôs, né? E basicamente ele gravou essa música sozinho, né? Apenas com os instrumentos. Não sei se com músicos indianos realmente, né? Provavelmente, né? Porque os outros Beatles não participaram da gravação dessa música. Até o George Martin, né, achou essa música incrível porque ela realmente é, né? É completamente inusitada, surpreendente, sim. Eu achei muito boa, de fato, e é um dos pontos altos, pelo menos pra mim, do álbum. Tem também She's Living Home. She's Living Home, que é uma faixa bem bonitinha, assim, daquelas que o Paul McCartney faz, né? Parecida com aquelas do Revolver, assim, com o do Rubber Soul. Que pra mim, pelo menos, é uma música legal, mas ela não tem nada demais, assim, exceto as harmonias ali que eles fazem, né? Que o Paul faz com o John e tal. Pode ser que eu esqueça de alguma faixa, cara. Deixa eu ver, me lembrar. When I'm 64, né? Passando para mais uma faixa, mais uma review de outra faixa. When I'm 64 é uma faixa bem bonitinha. É uma música bem bonitinha, assim, com aquele estilo meio infantil, assim, mas que eu sinceramente não vejo problema.
O que já é bem diferente com Obladi Oblada, né? Que é uma música que pelo menos pra mim não é ruim, mas que seria mais pra frente, né? No álbum branco e tal. Mas que é uma música meio fraca, né? É legal, mas é fraca. E é a mesma coisa o When I'm 64, né? Basicamente o Paul McCartney, os Beatles tocavam lá no início, lá nos shows em Hamburgo, se eu não me engano, eles tocavam essa música. É claro, de uma maneira diferente, né? Não dessa da maneira como foi pro disco, né? E muito bem, né? Deixa eu pausar pra me lembrar, né? Ah, me lembrei. A próxima também é Fixing the Hole, que eu acho uma música bem, eu acho uma música boa, certo? A maneira que o Paul construiu é bem interessante, a melodia, ela é até que meio instigante ali, certo? E após todas essas faixas e tal, as faixas mais secundárias do álbum, ele termina com uma reprise de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que pelo menos que é mais acelerada, né, do que a Sgt. Pepper's que inicia o álbum, né? Porque e também tem menos vocais ali do Paul McCartney. Eu percebo ali que os vocais eles estão mais compartilhados, né, do que na primeira faixa, né? Não é à toa que eu adoro a maneira como em Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band o Paul canta daquela maneira rasgada assim, né? Porque quem era o cantor realmente dos Beatles que sabia fazer essa voz rasgada com naturalidade era o John, né? Não é à toa que os rocks assim, os hard rocks do John assim, pelo menos pra mim são os melhores dos Beatles, né? Mas o Paul também manda bem nisso aí, né? E após todas essas faixas e tal, eu sei que não me aprofundei muito, tá? Eu basicamente pincelei aqui a minha opinião bem breve. Inclusive, olha só, tá acabando o tempo de vídeo. Depois tem a Day in the Life, né? Que é basicamente aquela canção lendária, né? Que eu, pelo menos, sinto bastante tranquilidade, assim, ao mesmo tempo que eu fico instigado quando eu escuto essa música, sabe? Principalmente aqueles versos, assim, meio filosóficos, assim, naquela viagem que o John Lennon tava tendo, assim. E a coisa mais interessante dessa música é justamente como ela é construída, como ela é composta, né? Basicamente, ela inicia de maneira calma, de maneira pacata, né, pelo John Lennon. E eu acho interessante que nos primeiros segundos ela parece que ela tá distante, aí ela vai se aproximando assim ao longo da música, assim, ao longo dos primeiros acordes, assim, ela vai se aproximando cada vez mais, né? Aquela orquestra, assim, tocando como se fosse o fim do mundo, assim, como se fosse o último dia da Terra, caótico. Eu acho muito interessante, é um negócio muito inesperado, nossa, cara. Muito inusitado, né? E incrível, simplesmente sensacional. E daí depois a parte que o Paul adiciona nessa música, né? Porque o John Lennon ele tinha o início e o fim dessa música, porém ele não tinha a metade, né? E mais uma composição ali que eles compartilham de Lennon McCartney. Assim como haveria, da mesma maneira com I've Got a Feeling, né, no início de 1969, né, que o Paul, na verdade, ele tinha o início e o fim da música, e daí o John Lennon adicionou aquela Everybody's Had a Hard Year, se não me engano. Everybody's had a hard year, everybody had a good time. Então, né, adicionou. A mesma coisa aconteceu com a Day in the Life, um pouco antes, só que de maneira invertida, né. E basicamente, como tá acabando o tempo desse vídeo, eu queria fazer um vídeo mais longo, né? Mas infelizmente o YouTube, no meu caso, aqui só tá permitindo vídeos postados a até 15 minutos, né? E tal. E basicamente, eu sei que eu não aprofundei muito nas faixas, né? Mas eu basicamente expressei minha opinião breve, né? E o que eu acho sobre esse disco, basicamente final. Ele não é o meu favorito, certo? O meu favorito, o meu disco favorito ainda continua sendo o Rubber Soul. Aquele álbum é foda demais, ele parece uma coletânea, porque ele tem música boa do início ao fim. Tem Michelle, In My Life, Norwegian Wood, Drive My Car, You Won't See Me, If I Needed Someone, The World, só música boa do início ao fim, né? Mas é um álbum que é bom, não é o meu favorito. Muitas pessoas consideram o favorito simplesmente por conta da vendagem, né? Que esse disco vendeu mais de 30 milhões de cópias até hoje, ganhou o Grammy de álbum do ano. Mas é um álbum bom, é um álbum legal de se escutar, por mais que eu não considere o melhor. Mas é isso aí, né? 14 minutos de vídeo, nossa, vai demorar uns 40 anos pra postar no YouTube. Mas é isso aí, né? Expressei muita coisa aqui.